Olá, meus amigos e irmãos, hoje eu venho trazer aqui um tema que talvez seja o mais importante deste canal. Como lidar diante das percas. Estou gravando esse vídeo porque é o fim de um ciclo. Não foi fácil para mim. Muitas lutas, mas até que o Senhor me ajudou. Momentos que eu pensei que ia faltar coisas na minha casa. Momentos que eu pensei que a luta não ia acabar. Mas até que me ajudou o Senhor. Em meados de 2014, eu e minha esposa iríamos realizar o maior sonho de nossas vidas, que era o sonho da casa própria. Nós investimos ali cerca de R$100 mil e mal imaginávamos nós que aquele terreno que se tornaria no futuro a nossa casa não seria entregue. E nós tomamos ali um golpe, literalmente um golpe de R$100 mil. Foi tão devastador que, devido àquele golpe de R$100 mil, nós não conseguimos pagar outras dívidas recorrentes e perdemos um outro terreno já financiado no valor também de aproximadamente R$100 mil. E como se não bastasse, nós tivemos que vender o nosso carro praticamente 0 km para quitar outras dívidas que estavam virando uma verdadeira bola de neve. E não terminou por aí, devido ao fato de um grande problema emocional que estávamos vivendo. A minha saúde suportou, mas a minha esposa teve uma paralisia facial. Imagine só quantas percas no meio disso tudo, e tudo que me sobrou foi uma bicicleta velha, vamos assim dizer, porque eu já não usava há algum tempo. Ela estava lá no porão e velha e enferrujada. Uma criança pequena de colo e não tínhamos absolutamente nada para fazer a não ser abrir um processo judicial que está até hoje lá correndo na justiça. Algumas coisas que perdemos, recuperamos, outras até hoje estamos orando para Deus fazer um milagre. Então eu acredito que eu seja alguém com o mínimo aí de autoridade para falar sobre esse assunto. Como lidar diante das percas? Fique comigo até o final e eu vou dizer o que Deus me ensinou com as percas. Para quem não me conhece, o meu nome é Clévis Casagrande. Eu peço que você nos siga o nosso canal, curte e compartilhe este vídeo. Neste canal você tem dois propósitos: o de abençoar e o de ser abençoado. Então vamos agora ao tema do vídeo. Quando nós perdemos alguma coisa de muito valor, seja na vida sentimental, material ou até mesmo espiritual, nós entramos naquilo que eu chamo de fase do luto, fase do choro, do lamento. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de chorar e há um tempo de rir. Se você está assistindo esse vídeo nesse momento porque você perdeu uma ou muitas coisas, você tem todo o direito de chorar. É tempo, mas o que eu posso te dizer é que Deus não nos chamou para viver chorando. Nós choramos, nós passamos por um tempo de luto, de lágrimas, de tristeza, mas Deus não nos chamou para viver o tempo todo chorando e lamentando por alguma coisa que se foi na nossa vida. Quando nós nos limitamos a viver daquilo que se foi, daquilo que a gente perdeu, aquilo que era para ser um dia, o dia de choro, como a Bíblia diz, se torna o mês do choro, o mês do luto, depois se torna o ano do luto, depois se torna a década do choro e do luto, e você nunca consegue sair do mesmo lugar, você fica girando em círculos. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos olhar para as coisas que estão adiante de nós. De outra forma, nós começamos a desperdiçar as nossas energias de forma desnecessária. Quando nós não mudamos a rota, não mudamos os pensamentos, não deixamos as coisas que se foram para trás,
nós começamos a girar em círculo. Então a primeira ação que você deve tomar diante das percas é: deixe o lamento para trás. Essa é a primeira ação que você deve tomar diante de uma perca. A Bíblia diz no livro de Filipenses capítulo 3, verso 13: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. A segunda ação que você deve tomar diante de uma perca é: pare de trazer o dia de ontem para o dia de hoje. Quanto mais intensamente você viver o seu passado, viver o seu dia de ontem, mais distante você vai estar da sua restituição. Vou repetir: quanto mais você viver os dias passados, no dia de hoje, mais longe você vai estar da sua restituição. A terceira ação que você deve tomar diante das percas é: levante-se. Você não pode ficar prostrado. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 37, verso 24: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura com a mão. Cair faz parte da vida, perder também faz parte da vida, mas ficar prostrado não pode fazer parte da nossa carreira na vida cristã. Nós temos que nos levantar. A Bíblia nos ensina a olhar para o alto, a olhar para Cristo. A Bíblia nos ensina que nós não devemos ficar prostrados. Então a ordem de Deus para a sua vida hoje é: levante-se. Você não pode mais ficar caído ao chão. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para olhar para a cruz. Deus não te chamou apenas para olhar para os problemas, porque os problemas é uma grande névoa que tira a nossa fé, que mata a nossa fé e que inclusive pode enfraquecer a nossa fé de tal forma que nós podemos nos afastar de Cristo. A quarta ação diante de uma perda que nós devemos ter é lembrar-nos que tudo nesta terra é passageiro. Você pode talvez perder coisas que você lamenta por muito tempo. Você pode perder o que for aqui na terra, mas a única coisa que você não pode perder jamais é a sua salvação. Tudo nessa terra vai ficar, e quando você partir daqui, quando o teu tempo terminar nessa terra, a única coisa que você vai levar daqui é a sua salvação ou a sua perdição. Jamais aceite perder a sua salvação. Pode ter a certeza disso, que tudo que talvez você perdeu aqui, você terá infinitamente melhor lá no céu. A quinta ação que você deve tomar diante das suas percas é ter esperança. Não há nada que Deus não seja poderoso para restituir. Não há nada que Deus não tenha poder para virar esse jogo, para transformar essa situação de derrota em honra. Por isso você deve trabalhar a sua mente para que a esperança venha tomar conta de você, para que a esperança venha reinar na sua vida. A Bíblia diz no livro de Lamentações, capítulo 3, 21, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Meu amigo, você também deve, e esta é a próxima ação diante da sua perca, você deve ter fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz assim, que aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. Você acredita nisso? Deus ele irá restituir. Mas não apenas restituir, ele irá terminar a boa obra que ele começou na sua vida. Porque Deus, ele não deixou de olhar para você. A primeira coisa que eu pensei várias vezes diante das percas é: será que Deus não está nem aí? Ele está indiferente, será, com as minhas percas? Não, Deus não estava, ele não está, na verdade, indiferente com as suas percas. Mas é necessário que nós tenhamos esperança
e tenhamos fé em Deus. Outra ação que você deve tomar diante da perca é amar a Deus acima de todas as coisas que você perdeu. Meu querido, tem gente que ama tanto as coisas aqui da terra, que quando ele perde, parece que ele perdeu a vida, ele perdeu o mundo, ele perdeu a razão de viver, a razão de se levantar da cama. Meu querido, Deus, Ele é maior, infinitamente maior do que qualquer coisa que você tenha perdido. O maior bem que você tem não é o marido, não é a esposa, não é o seu filho. O maior bem que você tem é Deus. Deus deve ser o maior bem que você tem na sua vida. Sabe por que tem tantas pessoas que partem para a depressão, para o suicídio e para coisas terríveis diante de percas? Porque o maior bem dela, a primeira coisa, aquilo que está acima de todas as coisas na vida dela, não é Deus. A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que você tem deixado Deus no primeiro lugar da sua vida? Isso deve ser uma preocupação para você, porque senão você não é capaz de suportar percas. Vamos à próxima ação. A próxima ação diante das percas é: não murmure. Não murmure. Meu querido, a murmuração ela não vai trazer de volta aquilo que você perdeu. Mas uma coisa ela vai fazer com certeza: ela fará você girar em círculos. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre a murmuração, eu vou colocar o card aqui em cima, ou então ao final do vídeo eu vou fazer a indicação para que você entenda que a murmuração ela não traz absolutamente nada que ajude a restituição daquilo que você perdeu. Quando nós olhamos para Paulo e Silas, eles perderam absolutamente tudo, simplesmente tudo, até a liberdade. E os dois estavam na prisão, surrados, com o corpo arrebentado, e ali apenas esperava a morte. Tudo que eles tinham para esperar naquele momento era a morte. No entanto, eles começaram a louvar a Deus. Ao invés de murmurar, ao invés de questionar, ou até mesmo de se desesperarem, a Bíblia diz que eles começaram a louvar a Deus. E o que acontece quando nós começamos a louvar a Deus? Deus ele não aguenta. Deus não aguentou ver aquela situação, e diz a Bíblia que Deus se levantou do trono. Houve um terremoto naquele lugar. Começou tudo a se tremer, e a história você já sabe: as correntes se quebraram, os portões se abriram. Você quer ver a restituição de Deus na sua vida? Louve a Deus. Louve a Deus. Mostre para Deus que em primeiro lugar na tua vida não está o seu marido que foi embora, não está aquele carro que o ladrão roubou, não está aquele terreno que você perdeu, mas em primeiro lugar na sua vida está Deus. Isto é a única coisa que resta quando tudo se vai. Quando tudo se vai. O que é que restou quando eu nada tinha? Nem casa, nem carro, nem bicicleta, a saúde também não estava legal, a minha esposa em partes fez ali o tratamento na sua face e depois já não sobrou mais dinheiro para continuar a fisioterapia, alguma sequela ficou. E o que é que foi que sobrou? O que sobrou foi o amor a Deus, o amor a Deus, a sua palavra. Eu tenho certeza que aquilo que ainda não se recuperou, eu tenho certeza que vai chegar a hora que Deus vai se levantar do trono e Ele vai devolver. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Você precisa entender que o teu Redentor vive. Eu não sei o porquê Ele permitiu que você perdesse algumas coisas, mas de uma coisa eu tenho certeza: que você precisa provar para Ele que o seu amor a Deus está acima de todas as coisas. Outra coisa que você precisa aprender diante das percas, outra ação que você precisa tomar diante das percas é: esqueça a teologia do triunfalismo. Meu querido, quantas vezes eu questionei a Deus? Porque eu aprendi que o crente não perde, o crente apenas ganha. Eu nasci aprendendo isso, eu nasci no Evangelho, graças a Deus até hoje não me apartei, glórias a Deus, não conheci o mundo, jamais vou conhecer. Mas uma coisa que infelizmente eu aprendi errado há muito tempo atrás, há décadas atrás, de uma forma inconsciente, às vezes não de uma forma declarada nos púlpitos, mas eu aprendi que o crente ele nasceu para ganhar, e
Na verdade, isso não é uma verdade como um todo. O crente, ele também perde. Quando a gente começa a perder, a gente não entende, porque os louvores dizem o contrário, as palavras, as pregações é o oposto. Nós aprendemos a teologia do triunfalismo, que nós nascemos para ganhar, que o diabo não vai tocar aquilo que nós temos e que basta, quem sabe, talvez sermos dizimistas e o devorador jamais vai passar. E quando de repente você perde alguma coisa, e aí o que resta é que quando nós estamos na teologia do triunfalismo, nós começamos a questionar a Deus. A nossa ira vai contra Deus, porque me ensinaram de que bastava eu viver uma vida correta, de eu viver uma vida sem pecado, de eu não adulterar, de eu viver uma vida corretíssima, ou no mínimo ali o melhor que eu pudesse fazer, que eu fosse o mais santo possível, tudo que pudesse estar ao meu alcance, e então Deus estaria do meu lado e eu jamais teria derrotas. E isso é uma mentira terrível. Então se desapega disso, meu querido, porque Deus jamais falou em sua Bíblia que nós não iríamos perder. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos vários servos de Deus perderem. Nós vemos Jó perdendo 10 filhos em um dia só. Perdeu todas as suas riquezas, tudo que ele tinha, e por muito tempo chorou até que Deus restituísse. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos muitas percas. Paulo perdeu muita coisa. Ele só não perdeu uma coisa: ele não perdeu a Cristo. Veja só o que diz a Bíblia no livro de Filipenses 4:12. Olha o que Paulo diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Oh, meu irmão, minha irmã, você tudo pode naquele que te fortalece, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, compartilhe, comente, curte, ajude esse canal a crescer. Pela misericórdia do Senhor, em um mês nós ganhamos 20 mil inscritos. Então continue aí nos ajudando para chegar a 50 mil inscritos. Quão poucos são os canais que pregam a palavra de Deus. Então nos ajude a crescer em nome de Jesus. Um abraço a todos e até a próxima.